Veja o que Davi disse a respeito de Deus no Salmo 18, versículo 2. Ele diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha como este homem confiava plenamente em Deus. Ele fazia da palavra de Deus a sua rocha, a base onde os seus pés, onde ele se firmava para não escorregar. Deus era a fortaleza dele. E Davi espiritualmente era uma pessoa forte. Por toda a vida ele enfrentou diversas batalhas e nunca perdeu sequer uma delas. Qual era o segredo de Davi? Por que o inimigo nunca conseguiu derrotá-lo? Ele declarou no versículo 3, ele diz: Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e ele me livra dos meus inimigos. Como é que se invoca a Deus? Como é que nós devemos fazer para ficarmos livres dos nossos inimigos? Invocar a Deus não é simplesmente você clamar pelo Senhor. Qualquer pessoa que quiser ser forte, ela precisa adquirir musculatura. Ninguém vai adquirir músculos se não fizer exercícios. Assim também, quando nós queremos ser fortes espiritualmente, nós precisamos praticar o Evangelho. No próximo vídeo, eu vou ensinar você como se tornar uma pessoa forte espiritualmente. Mas hoje eu vou ensinar outra coisa. Eu vou ensinar você a usar a sua fé para expulsar a doença do seu corpo. Como é que se faz isso? Hoje eu vou falar sobre este assunto. Agora preste atenção, porque eu vou falar sobre a cura pela fé. Se você não é uma pessoa de fé, esse ensinamento não serve para você. Entretanto, se você não tem fé, mas precisa da cura, então assista ao vídeo com atenção, porque Deus pode fazer brotar a fé no seu coração e te dar a cura ainda agora mesmo. Porque para Deus não há impossíveis. Tudo depende do modo como você vai agir e o que você fará com a fé que Ele te dá. Antes de falar sobre a cura divina, tem uma coisa que precisamos entender sobre a doença. A primeira coisa que temos de entender é que toda enfermidade ou doença é uma coisa maligna. Ou alguém vai dizer que não é. Será que tem alguém capaz de afirmar que existe uma doença que é boa? Claro que não. Mas eu já ouvi muita gente dizer: fulana está com aquela doença ruim. Claro que é ruim. Não tem nenhuma doença boa. E se não é coisa boa, então não é de Deus. Concorda comigo? Jesus ensinou que se conhece a árvore pelos seus frutos. Pelos frutos que ela produz. Ele disse em Mateus 7, 16 ao 18, ele disse: porventura pode-se colher uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Por acaso alguém sabe o que é um abrolho? Abrolho é uma planta rasteira espinhosa, é aquele mato espinhoso rasteirinho. Mas voltando então, Jesus disse: porventura pode-se colher uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Daí se conclui então que qualquer doença é coisa do diabo. Mas preste atenção para você não torcer as coisas. Eu não estou dizendo que toda doença é um demônio. E nem estou afirmando que toda pessoa que fica doente está endemoniada. Não é isso. Muito embora tem casos que a pessoa está mesmo possessa por um demônio, como é o caso daquele menino que era mudo e surdo e que tinha ataques de epilepsia, e que ele fora completamente curado por Jesus. Eu não vou falar desse caso agora não, mas o que eu quero que você saiba é que toda doença ela é causada por um germe, um micro-organismo que ataca o nosso corpo. Esse germe, seja ele uma bactéria ou uma coisa parecida, tem uma vida, ou seja, tem um espírito que dá vida a ele.
Do mesmo modo como em nós há um espírito que dá vida para o nosso corpo, o espírito de vida que nos foi dado, ele foi dado por Deus. Assim também esses micro-organismos têm um espírito de vida. E esse espírito de vida deles é maligno. É uma vida satânica. Enquanto o espírito maligno que dá vida ao germe permanece nele, a doença permanece. E ela vai se desenvolvendo. Mas quando esse espírito maligno que dá vida a esse germe causador da doença é expulso do germe, o germe morre. E ele deixa de existir. E dessa forma ele para de atacar o nosso organismo. Então o nosso organismo se recupera e a pessoa fica completamente curada. É isso que precisamos entender. Eu disse que a doença é do diabo porque o espírito que dá vida à doença é um espírito mau, que ataca a nossa saúde e destrói o nosso corpo. E esse espírito de enfermidade também tem a capacidade de ouvir e de se comunicar com outros espíritos. São vivos. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que Jesus, quando estava curando as pessoas, de muitas delas saíam demônios exclamando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus então os repreendia, mandava que eles calassem e fossem embora. Uma prova evidente disso está no Evangelho de Lucas, onde diz que a sogra de Pedro ela estava ardendo em febre. Jesus então mandou que a febre saísse do corpo dela. Isso é uma prova de que o espírito da enfermidade ele consegue ouvir o que nós falamos. No Evangelho de Mateus e Marcos, diz que Jesus apenas tocou na mulher, mas em Lucas afirma que ele repreendeu a febre, isso é, ele chamou a atenção, deu uma bronca nela e mandou que ela saísse daquele corpo. E a febre imediatamente foi embora. Febre não tem ouvidos. Todos nós sabemos que a febre é uma simples reação do nosso organismo, indicando que alguma coisa não vai bem. A febre é um simples aviso de que algo errado está acontecendo. Então, como é que Jesus repreendeu a febre? Na verdade, ele repreendeu o espírito que estava causando a febre. A febre era somente um sintoma de que havia uma enfermidade se desenvolvendo naquele corpo. E toda enfermidade, como nós já vimos, ela é causada por algum tipo de germe. Um ser que possui um espírito que dá vida ao corpo. E esse espírito é maligno. O espírito que dá vida ao germe que causa doença é um espírito maligno, porque ele nos causa mal, ele destrói a nossa saúde. E esse espírito tem ouvidos, ele ouve. A doença não é um demônio que se aposta diretamente no corpo da pessoa. Entenda isso. Ele entra no organismo da pessoa na forma de um micróbio, uma bactéria, uma coisa do gênero. E ele dá vida a esses germes, que leva a atacar e destruir a vida dessa pessoa. Não significa que a pessoa esteja endemoniada, mas existe ali um espírito de enfermidade que não provém de Deus. Deus não põe doença em ninguém. Preste atenção nisso. Tem muita gente que pensa que a doença é uma provação de Deus. Não. Deus não põe doença em ninguém. Aliás, ele se declarou como sendo o Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Então, concluindo o que eu disse, a doença é uma coisa má. Não tem doença boa. Toda ela é má. E se é má, ela não provém de Deus. Agora que você já entendeu o que é a doença, vamos falar da cura. Preste atenção. Deus não quer ninguém doente. Ele quer curar a todos. E ele enviou o seu Filho ao mundo para cumprir a sua vontade. Está escrito em Mateus 9,35, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Foi isso que Jesus veio fazer, cumprir a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos aprendam o evangelho e sejam curados de todo tipo de doença e enfermidade. Claro que, além disso, o Senhor Deus também proveu outros meios para a nossa cura. A pessoa que não consegue ter fé para receber a cura, ela deve buscá-la através da ciência e da medicina.
Tudo bem, não há pecado nisso. Mas infelizmente a medicina ainda não tem solução para todos os casos. Deus tem. Mas para Deus não há caso perdido. Porque conforme está escrito em Lucas 18, 26, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A medicina é boa, mas tem muitos tratamentos que são dolorosos e trazem muitas complicações. E às vezes escraviza a pessoa tanto quanto a doença. Ou às vezes faz a pessoa sofrer mais do que a própria doença, fazendo com que ela tenha que tomar remédio por toda a vida. Sem falar que muitos medicamentos são caríssimos. E às vezes a pessoa gasta tudo o que ela tem com remédio, com médico, e o problema não resolve. O único remédio infalível é Jesus. Cura gratuita para todo tipo de mal e sem contraindicação. Mas precisa ser ministrado na hora certa e da forma correta. Quando é a hora certa para se receber Jesus? É a hora que a pessoa está desejosa de receber a bênção. Se a pessoa não estiver disposta a ouvir a pregação da palavra e não quiser acreditar que ela pode ser curada, então não adianta orar. Não adianta orar por essa pessoa para que ela receba a cura. E de que modo nós devemos ministrar o remédio da cura divina? Primeiro você tem que agitar antes de usar. Agitar o remédio não, agitar a pessoa. É preciso conduzir a pessoa através da palavra de Deus até que ela tenha fé no coração para ser curada. O que não é difícil. Basta ela abrir o coração para ouvir as palavras de Deus. Quando a pessoa abre o coração para receber a palavra de Deus, o Espírito de Deus entra, e onde Deus entra, o mal tem que sair. Quando a pessoa tiver o coração preparado, então ela receberá a oração da fé e ficará completamente curada. É isso que ensina Tiago 5, 14 e 15. Diz assim: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, para receber a cura divina, primeiro você precisa ter certeza de que é a vontade de Deus curar você. Preste atenção nisso. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está dizendo que todos nós temos direitos iguais. Deus não ama um filho mais do que o outro. Ele não tem prediletos. Quer que cada um de nós tenhamos fé, saúde e paz. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso te inclui. Cristo está dizendo que vem a mim para suprir qualquer necessidade, seja ela qual for, de maneira nenhuma eu o recusarei. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque se você está precisando de cura, ou se na sua família tem alguém doente, hoje é o dia. Convide todos os seus para assistir esse vídeo, porque nele eu vou te ensinar como você deve fazer para determinar a sua cura. E Deus com certeza vai honrar a palavra dele, vai responder quando você clamar, de acordo com o que eu vou te ensinar. Está escrito em Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros. Outra coisa que você precisa saber, e que Deus quer que você saiba, é que ele te deu autoridade para dominar sobre o diabo. Ele te deu autoridade e poder sobre a enfermidade. Você pode repreender a doença, a enfermidade, e os sintomas terão de desaparecer. Mas isso você só vai conseguir fazer quando você tiver fé e crer. Jesus disse que estes sinais acompanhariam aos que crescem. Sem fé não se recebe nada de Deus. Observe que na maioria dos relatos de cura da Bíblia, Jesus não curou uma pessoa antes dela confessar sua fé, ou de demonstrar que tinha fé.
Eu vou citar aqui algumas referências. Eu gostaria que você anotasse para depois você ler na sua Bíblia, porque ler a respeito desses acontecimentos vão ajudar você a adquirir fé necessária para a sua cura, ou para a cura de alguém que você ama. Nesse caso, antes de orar pela pessoa que está doente, você deve ler em voz alta para ela estas passagens, ou então mandar que ela leia em voz alta. Anote aí essas passagens. Marcos, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, fala sobre quando Jesus curou aquele paralítico. Diz a Bíblia que Jesus viu a fé dos homens que baixaram ele pelo telhado. Outra referência, Mateus 9, 27 ao 30, é sobre quando Jesus curou 2 cegos. Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 15, 28, quando ele libertou a filha daquela mulher cananeia, e Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Marcos 5, 34. Vai anotando essas referências aí que é para você ler depois. Quando Jesus curou uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, já havia passado por muitos médicos, já havia gasto tudo que ela tinha e nada tinha resolvido, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Também em Marcos 10, 52, quando o cego Bartimeu pediu que Jesus lhe desse vista, e ele disse: vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa simples. Jesus perguntou para o cego: o que queres que te faça? E ele respondeu: mestre, que eu veja. Então Jesus respondeu para ele: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fez nada além disso. Somente mostrou para o cego que o simples fato dele crer que Jesus poderia curá-lo, ele foi curado. A fé dele o curou. E o cego imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, espero que você tenha anotado essas passagens. Leia depois essas passagens. Isso vai ajudar você a crer para ser curado. Quando alguém ouve a palavra de Deus, até a fé nascer no seu coração, e a palavra ela sempre produz fé, se nós atendermos o que ela diz, essa pessoa é curada por intermédio da sua própria fé. Não precisa chamar ninguém para orar por ela. Se você lê a palavra de Deus, essas passagens que eu mostrei para você, claro que tem muitas outras, mas essas passagens já vão ajudar você a adquirir fé para ser curado. Se você presta atenção na pregação da palavra, a fé que nasce no seu coração é suficiente para curar você. Você não precisa pedir ninguém para orar por você. Você mesmo pode orar e ser curado. Aliás, é importante que você mesmo aprenda a orar por você. Ninguém deve ficar na dependência da fé de outra pessoa. O plano de Deus é que todo aquele que crê se torne um vencedor, em vez de apenas uns poucos que pregam a palavra e ensinam a cura divina. Quando você crê de fato que pelas feridas de Jesus tu foste sarado, então você será curado. Não fica na dependência da fé dos outros. Tenha fé na sua própria fé. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Ele dá ênfase a esse fato, para que tu compreendas bem que ele deseja que você seja curado. Peça tudo o que quiser. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre a porta. Mas esse pedir que Jesus disse, não é você ficar passivamente implorando que um dia, se for da vontade de Deus, ele te cure, não. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Nós temos o direito e a autoridade para expulsar o demônio, o espírito de enfermidade, que é um demônio, e desse modo fazer cessar a enfermidade que está no corpo. Eu já expliquei a você que toda enfermidade ela é causada por um micro-organismo, um germe, e por trás daquele germe há um espírito que dá vida a ele. E Jesus te deu autoridade para expulsar aquele espírito. E quando aquele espírito que dá vida ao germe sai do germe, o germe morre. E quando o germe morre, acabou a enfermidade no seu corpo. É isso que você precisa entender.
Jesus te deu autoridade para falar com aquele espírito e mandar ele embora. E ele tem que sair. E quando ele sai, o micróbio morre, o germe morre. Morreu o germe, acabou a enfermidade. Isaías 43, versículo 13, o Senhor diz: eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, mas você pode impedir que Deus opere na sua vida se você não crê. É preciso você ter fé na palavra de Deus. Aquilo que diz a Escritura, você tem que crer e praticar. Vamos supor que você está doente. O que você deve fazer? Orar. E de que maneira você vai orar? Como um religioso que fica repetindo palavra decorada? Não. Orar como a Bíblia ensina, invocando o poder de Deus sobre a enfermidade que está no seu corpo, repreendendo e amarrando aquele espírito maligno que está causando a enfermidade, expulsando ele da sua vida em nome de Jesus. É assim que se ora para ser curado. E terminando a oração, você tem que crer. Mas se você pensar, você olha para os sintomas continuam, não mudou nada. Aí você fala, não adiantou, minha oração não valeu nada. Você anulou sua oração. Você tem que ficar firme na fé. Tem pessoas que oram, mas não confiam que oraram direito. Algumas pensam que a oração delas não funcionou. Mas se a fulano orar por ela, não cai nessa armadilha. Isso é mentira do diabo. Deus está tão perto de você quanto de qualquer outra pessoa. Ele ouve tanto o outro quanto ouve você. Se você sente que não está bem com Deus por causa de algum pecado, então você se acerte com Deus antes de orar. É simples, é só você confessar o seu erro, decidir que vai deixar o pecado, pedir perdão e Deus perdoa, meu irmão. Então não tem por que você ficar pedindo os outros para orar por você. Se eu faço uma oração e depois eu vou pedir o outro para orar por mim, eu anulei a oração que eu fiz. Eu estou dizendo no mundo espiritual que eu não creio naquilo que eu falei, não creio na palavra de Deus. Você pode até pedir, mas se você não crê, não vai adiantar. Orou, fique firme na sua fé, não anule a sua oração. Se depois de você orar, você vai pedir para outra pessoa orar, você está confessando no mundo espiritual que você não creu na oração que você fez. Dessa forma, você anula a sua oração. E se você não confia nem naquilo que você falou, você vai confiar no que o outro vai falar? Você não vai confiar na oração do outro também, não. Agora, se você está vivendo em pecado, se você está fraco na fé, ou não sabe como orar, então sim, você deve pedir orientação e pedir a oração de outra pessoa. Conforme diz Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E se o doente houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não tem mais razão para ninguém carregar doença no seu corpo, porque Deus nos declara livres. O sangue de Jesus nos remiu diante de Deus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Diz a Escritura que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, que está sendo sacrificado por vossa causa. Pela boca do profeta Isaías, o Senhor Deus declarou que ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Voltando em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, ou a nova aliança que faço convosco. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De que pão Jesus estava falando? Do corpo dele, que foi moído por nossa causa.
E de que cálice ele estava dizendo? Do seu sangue que foi derramado em lugar do nosso sangue. Ele disse: sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. O que significa isso? Significa que diante de qualquer ataque do inimigo, eu devo confessar não só o sacrifício que ele fez por mim, eu estou comendo do pão, daquilo que ele fez, do corpo dele que foi dado por mim, pagando pelos meus pecados, levando sobre si as minhas enfermidades, mas principalmente eu estarei confessando a sua vitória sobre Satanás. Quando na cruz Jesus exclamou: está consumado, foi como se tivesse erguido a bandeira de vencedor. O inimigo foi obrigado a se render diante de Cristo, o qual o derrotou por nós. E para que ele fez isso? 1 de Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Talvez você esteja se perguntando: se é assim, por que então existem tantas pessoas doentes no mundo? Já parou para pensar nisso? Já se fez essa pergunta? No meu modo de ver, isso acontece por dois motivos. Ou o que está doente não crê no amor e no poder de Deus, ou ele não sabe nada sobre Jesus. Na certa, esse que está doente não sabe que é um direito dele ser curado. É direito divino estabelecido por Deus. Certa vez eu ouvi contar um caso que diz que um médico foi chamado para atender uma senhora muito velhinha e ela estava prestes a morrer. Ela morava com a filha num barracão muito pobre e aquela senhora estava morrendo por anemia profunda e desnutrição. O doutor fez o que pôde, mas a velhinha não resistiu e depois do fato consumado, como não tinha com que pagar o doutor, a filha então deu como gratidão para ele um quadro que pertencia à sua mãe. O doutor pegou o quadro, olhou, ficou intrigado com aquilo. E ele quis saber por que elas moravam naquele barracão, sendo que elas tinham aquele quadro. A filha então explicou que a mãe tinha trabalhado a vida toda na casa de uma viúva, que era uma fazendeira rica. E quando a fazendeira estava para morrer, ela deu aquele quadro para a mãe dela e mandou que ela guardasse aquilo como uma prova de gratidão pelos serviços que ela havia prestado. E aquele quadro esteve ali por anos pendurado na parede. Agora, tudo que ela tinha era aquele quadro para ela dar para o doutor, porque ela não tinha como pagar. Então, quando ouviu isso, o doutor ficou ainda mais intrigado. Ele perguntou para a jovem: mas por que vocês nunca fizeram uso disso aí? Você não sabe o que é isso? E a jovem então respondeu: não. Você não sabe o que está escrito aqui? Insistiu o doutor. A moça respondeu: não. Nem eu, nem minha mãe não aprendemos a ler. Então o doutor explicou para ela, dizendo: esse quadro é a escritura de um imóvel. É a escritura de uma fazenda que está no nome da sua mãe. Quando a fazendeira morreu, ela deixou tudo que ela possuía para sua mãe. Veja que coisa. Elas eram herdeiras de uma riqueza enorme e não sabiam. Mas estava tudo ali na escritura. Mas elas nunca tomaram posse, porque nunca leram a escritura. Não sabiam que tinham direito sobre aquilo tudo. Isso é o que tem acontecido com muita gente hoje. Não conhece a escritura. Agora, falando das coisas espirituais, é claro. O diabo não tem mais nenhum direito legal de te oprimir, de te afligir, com doença, com enfermidade, com fracasso, com miséria. Não. Mas a pessoa continua sofrendo por ignorância. O diabo continua agindo por causa da ignorância das pessoas. Muitos têm as escrituras sagradas nas mãos, mas não leem. Não sabem que Satanás já foi derrotado e já foi destituído da sua autoridade. Ele não tem mais direito nenhum de nos oprimir. Mas a pessoa aceita porque não conhece a Escritura, ou porque não crê nela. Por
porque não lê a Escritura, a pessoa não sabe que Jesus deu a ela o poder para desfazer as obras do diabo e a autoridade para expulsar os demônios. Jesus te deu esse poder, mas você não sabe porque você não lê a Escritura. Como é que você vai usar esse poder? Você não sabe, porque você não lê a Escritura. A Bíblia Sagrada é a Escritura Sagrada, é o documento que rege o mundo espiritual. E o mundo físico depende do mundo espiritual. Do mesmo jeito que uma escritura de imóvel tem valor no mundo físico, a Bíblia Sagrada é a escritura que rege todo o universo. Tudo tem que se curvar diante da Escritura, porque ela é a palavra de Deus. Mas para que as pessoas não venham a descobrir isso, os demônios conduzem as pessoas para as religiões. Levam elas para as religiões onde não se ensina a palavra de Deus. Onde tudo é água com açúcar. Onde o sacerdote não passa de um boneco na mão dele. Ensina palavras vãs, leva o povo em banho-maria, enquanto eles deitam e rolam fazendo o que bem entendem. É por isso que muitos estão morrendo doentes e miseráveis. Porque a pessoa não lê a Escritura, não tem prazer em conhecer a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus determinou que ela fizesse, para que ela seja livre e abençoada. Todo mundo devia procurar conhecer o que diz as Escrituras Sagradas, porque ela é o documento que garante o nosso direito legal à saúde plena e à vida abundante. Permitir que o diabo continue nos enganando e nos faça comer do pão que ele amassou é tolice extrema. O apóstolo Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a pessoa não quer se sujeitar a Deus. Ela não quer ouvir o que Deus diz, ela não está nem aí para o que está escrito na Bíblia. E ela não está fazendo resistência ao diabo. Tem pessoas que nem oram. E quando oram, falam um montão de palavras sem nexo. Você precisa aprender a orar. A sua oração ela tem que ter um propósito. Então, antes de você entrar na presença de Deus, você tem que se certificar de que você está dentro da palavra. Você vê aquilo que você está precisando e certifique-se daquilo que é o seu direito pela palavra de Deus, aquilo que a Escritura diz que te pertence. Qual é o propósito da sua oração? Ninguém vai no tribunal apenas para bater papo com o juiz. Você vai para demandar uma causa, concorda? Então você precisa ir a Deus com a mesma petição. Você tem que levar a sua petição em mãos. Mas não de qualquer jeito, você não vai pedir qualquer coisa, você vai clamar pelos teus direitos. Você vai pleitear aquilo que é o teu direito. Então você precisa estar ciente dos seus direitos. Se você não consultar a lei antes de entrar com o processo, pode ser que você saia derrotado. Então você precisa conhecer aquilo que a lei te dá direito, saber quais são os seus direitos antes de entrar com o processo. O nosso Deus é o justo juiz. Em se tratando do seu direito, certamente ele vai te dar ganho de causa. Resistir ao diabo não é só você esquivar das tentações, não. É importante isso, claro, mas resistir ao diabo é você não permitir de modo algum que ele fique com aquilo que te pertence. Então leia a Bíblia, ouça a pregação, certifique-se daquilo que é o seu direito em Cristo e faça uso da sua autoridade que Jesus te deu para expulsar o diabo do teu território. Mesmo não tendo nenhum direito legal sobre a nossa vida, o diabo continua insistindo, sempre procurando impedir o nosso progresso, sempre nos defraudando em tudo. Nós precisamos conhecer que ele, o diabo, é o nosso inimigo. Temos de identificar as suas ações e nos preparar para o combate. E isso só é possível quando se conhece a palavra de Deus. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, acontece uma coisa na vida dela e ela não sabe discernir se aquilo está vindo de Deus, se está vindo do diabo, se foi o outro que causou aquele mal a ela. Ela chega a achar que é o companheiro dela, o semelhante, que está causando mal. Não é. O diabo está por trás.
Mas você só enxerga isso quando você conhece a palavra. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para quê? Para demolição de fortalezas. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então pare com esse negócio de achar que a doença é uma coisa natural, que o que está acontecendo com você é coisa da idade, que é assim mesmo. Não, não é não. A Bíblia diz que tudo que é mal, destrutivo, detestável, escravizador é do diabo. Ele é o nosso adversário. Ele permanece sempre em rebelião contra Deus e o homem. Ele nos odeia e faz o que pode para nos oprimir. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Isso é o que está escrito em 1 de João capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para desfazer as obras dele, que são e sempre foram as de matar, roubar e destruir as almas, mentes e corpos da criação de Deus. Mas Cristo veio para destruir todas essas obras. E ele venceu Satanás, levou ele cativo e nos deu autoridade para expulsar os demônios. Deus nos deu uma armadura espiritual completa, com a qual nós podemos resistir a eles. Antes de voltar ao céu, preste atenção, antes de voltar ao céu, o Senhor Jesus nos outorgou o direito de usar o seu nome contra os demônios. Ele nos deu uma procuração para usar o nome dele contra os demônios. E ele nos deu a sua espada, isso é, a sua palavra, que é a espada do Espírito. Aliás, num vídeo próximo aí, eu vou falar sobre a espada do Espírito. Muito em breve vai estar disponível esse vídeo para as pessoas que estão inscritas no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Lembre-se de clicar no sininho, que é para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Muito em breve eu vou estar falando sobre a espada do Espírito e vou ensinar você a usá-la. Mas continuando então, Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade. Está na Escritura. Se está na Escritura, é direito seu. Preste atenção. Eis que vos dei autoridade, disse Jesus, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. No nome de Jesus, nós temos o poder para amarrar qualquer inimigo que se levantar contra nós. Seja ele uma doença, seja miséria, seja fraqueza física ou moral, tentação de qualquer espécie, porque dele nós recebemos autoridade para permitir ou fazer cessar qualquer tipo de intervenção espiritual na nossa vida. Disse ele em Mateus 18:18, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Meu irmão, essa é a fé que você tem que ter. Você tem que crer na palavra de Deus e agir de acordo com a autoridade que ela te deu. Senão você não vai vencer nunca. Senão você não vence a miséria, não vence o fracasso, não vence a derrota, não vence a doença, não vence Satanás. Mas quando você faz uso da autoridade que Deus te deu, de acordo com o que está registrado nas Sagradas Escrituras, não tem demônio que possa parar na tua frente. E Jesus disse em Marcos 16:17, e estes sinais acompanharão aos que crerem. Não é alguns privilegiados que vão fazer isso. Ele disse, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso significa que todo aquele que crê em Jesus, que crê naquilo que ele falou, recebeu dele tudo que é necessário para vencer toda a força maligna que se lhe opuser.
A única coisa que falta para você alcançar a vitória é você aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É aceitar o que ele falou. É aceitar que as suas palavras são verdadeiras. Um pregador americano chamado Kennedy Hagin, ele disse certa vez que levaram num culto que ele fazia, levaram uma mulher que não andava já há 4 anos. E os médicos haviam dito para ela que ela nunca mais ia andar. E ele conta que ele se sentou do lado dela, colocou a Bíblia no colo dela, aberta em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, e pediu que ela lesse em voz alta. E ela leu. Está escrito assim, ela leu: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então, depois que ela leu, ele perguntou para ela: essa palavra fostes está no tempo passado, presente ou futuro? E a mulher então respondeu: fostes está no passado. E ela mesma concluiu, ela disse: espera aí, significa que já aconteceu? A palavra diz fostes sarados. Se fomos curados, então eu fui curado, disse ela. E ela se emocionou e levantou as mãos eufórica, dizendo: louvado seja Deus, louvado Senhor, estou contente porque eu fui curada, Senhor, eu estou feliz porque eu voltei a andar. E olha que ela ainda não tinha nem se levantado da cadeira. Mas pela fé ela começou a louvar. E ela ainda não dera nem um passo. Mas ela dizia: Senhor, eu estou feliz porque eu não vou mais ficar dependente dos outros. E então ele disse para ela o seguinte: então se levante e ande, minha irmã. E ela então ficou de pé. Aquela mulher aceitou Jesus. É isso que é aceitar Jesus. É aceitar que a palavra que está escrita é verdadeira. É aceitar que ele nos substituiu naquela cruz, levando sobre si a nossa dor, o nosso sofrimento. Quando ela leu: pelas suas feridas foste sarado, e quando ele perguntou para ela, fez ela pensar: isso está em que tempo? Passado, presente, futuro? Ela entendeu: peraí, fostes é passado, então eu já fui. E ela creu. E isso operou a cura nela. O castigo que era para nós, diz a Escritura, foi colocado sobre Jesus. Eu já ouvi muitos pregadores perguntarem durante o culto: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E todo mundo levanta a mão. Mas faz sem saber certo o que ele está fazendo. Porque aceitar Jesus é crer no que a Escritura diz. Isso é aceitar. Se eu não acredito em nada que está escrito, eu não estou aceitando. Porque a Escritura é Jesus, a palavra é Jesus. Quando eu aceito aquela palavra como verdadeira, eu estou aceitando Jesus. Se eu não creio, eu não aceitei. Aquela mulher aceitou a palavra de Deus da forma como está escrito. Ela aceitou com a simplicidade de uma criança, da maneira que todos nós devemos aceitar. Ela entendeu que Deus não prometeu que ia curar. Porque Deus não prometeu que vai te curar. Deus não prometeu que vai me curar. Porque, na verdade, Deus não promete que vai curar ninguém. Mas Ele declarou através das Escrituras que pelo sofrimento de Jesus Cristo, isto é, por suas chagas, fomos sarados. Diz a Escritura que nós já fomos curados. A obra já foi feita. E aquela mulher creu no que a Escritura declarou. E quando ela entendeu isso e creu, ela ficou curada. 4 anos ela não podia se levantar da cadeira, não andava. E quando entendeu e aceitou Jesus, aceitou o que a Escritura Sagrada declara, então ela ficou sã. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque ficamos esperando para receber aquilo que já nos pertence. Ora, se você sabe que o negócio é teu, tu mete o pé na porta e arromba e entra e pronto, é teu. Por que você vai ficar esperando? Tudo que a Bíblia declara ser nosso já nos pertence.
Nós não temos de ficar pedindo aquilo que já é nosso. Nós temos que nos apropriar do que nos pertence pela fé em nome de Jesus. É assim que se toma posse. E se tem algum espírito mau impedindo você de tomar posse do que te pertence, você tem autoridade para mandá-lo embora. Jesus nos autorizou a fazer isso. Aquela mulher tomou posse da cura quando ela entendeu o que estava escrito e aceitou da forma como está registrado nas Sagradas Escrituras. Ela entendeu que Deus não havia prometido curá-la. Ele não promete que vai nos curar, porque ele já providenciou a cura há 2021 anos atrás. A cura é algo que nós já temos em Cristo. Nós precisamos saber disso e crer nisso para tomarmos posse. Não depende de oração, depende de fé e de atitude. Em nenhum lugar da Bíblia nós temos informação de que Jesus orou por alguém que estava doente. Você já viu na Bíblia alguma vez Jesus orar por alguém que estava doente? Não, eu não vi. Se você viu, você me mostra, porque eu não vi. Jesus simplesmente expulsava o espírito causador da doença. E a seguir o doente ficava curado. Não depende de oração. Depende de você usar a sua autoridade e crer naquilo que Jesus disse. Até hoje eu não vi na Bíblia nenhuma passagem que Jesus orou pedindo Deus para curar alguém. E também ainda não vi em nenhum lugar Jesus mandar que nós façamos isso, que nós oremos para que Deus cure alguém. Tudo que eu sei é que ele mandou que nós pregássemos o Evangelho e em nome dele, isso é, no poder dele, na autoridade dele, sob a ordem dele, expulsássemos os demônios e curássemos os enfermos. E é isso que nós temos de fazer. Tiago diz que nós temos de fazer a oração da fé. Mas a oração da fé não é você ficar pedindo Deus para curar. É fazer o que Jesus mandou que fizesse. Se você tem alguma enfermidade no corpo, eu posso orar por você e mandar o mal embora da sua vida. Mas o milagre só vai acontecer se após a oração você crer e fazer aquilo que você não podia fazer. É a sua fé, é a atitude que você vai tomar depois de receber a oração que vai dizer se você foi curado ou não. Você precisa ter fé e crer. Eu disse ter fé e crer. São duas coisas diferentes. Tem gente que confunde ter fé com crer. Não, são coisas diferentes. Fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza que haveremos de receber as coisas que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E crer. Crer é um verbo. Verbo indica ação. Crer é o ato de você agir de acordo com a fé que você recebeu no coração. Crer é tomar uma atitude de fé, como aquela mulher fez. Quando ela entendeu que fostes é passado, ela então disse, se é passado, então eu fui curado. E se eu fui curado, eu posso me levantar e andar. E ela agiu conforme a fé dela. Ela levantou e ficou curada. Na Bíblia também nós vemos um exemplo de fé que até Jesus ficou admirado. Olha só. Um certo oficial do exército romano, ele se aproximou de Jesus e disse, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. E respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. E o centurião então respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei uma só palavra e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo para esse soldado, vai, e ele vai. E eu digo para o outro, vem, e ele vem. E eu digo para o meu servo, faça isso, e ele faz. Olha o entendimento desse homem. Olha o entendimento que ele tinha. Ele reconhecia que Jesus era o Senhor. Ele reconhecia que Jesus tinha autoridade no mundo espiritual para mandar e desmandar. E ele analisou o seguinte, se eu que sou um homem, eu tenho autoridade sobre os meus soldados, sobre os meus servos, eu digo para um soldado, vai para tal lugar, e ele vai. Eu digo para o outro, faz isso, ele faz. Se eu que sou homem tenho essa autoridade, mando e eles obedecem, quanto mais Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra,
Basta que ele dê uma ordem e o meu criado vai ficar curado. Esse era o entendimento que ele tinha a respeito da autoridade de Jesus. Por isso, quando Jesus falou, eu vou na sua casa e vou curar o seu criado, ele falou para o mestre, não, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Não sou digno do senhor entrar na minha casa. Mas basta o Senhor dar uma ordem e o meu criado ficará curado. Ele tinha essa certeza. E Jesus, então, ouvindo isso, se admirou e disse, em verdade, eu vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então disse Jesus para o centurião, vai e te seja feito assim como creste. E na mesma hora o criado sarou. Jesus não precisou orar. Bastou a fé daquele homem e Jesus disse, pode ir. Seu criado já sarou. Seu criado já ficou curado. Irmão, se você não praticar a sua fé depois de orar, se depois da oração você não agir do modo que demonstre que você creu naquilo, você jamais vai ficar curado. Por exemplo, se você não pode mexer com o braço, você ora, expulsa aquele mal, e depois da oração, se você não levantar o braço, se você não tomar uma atitude de fé e dizer eu posso e fizer, você jamais vai ficar curado. Mas se você crer e tomar essa atitude, você vai ver que a cura aconteceu. Vamos orar agora? Então olhe nas suas duas mãos e diga assim, Senhor Deus. Olhe nas suas mãos, diga assim, Senhor Deus. Eu creio que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E isso Ele fez para que eu ficasse livre da opressão do diabo e pudesse servi-lo em justiça e em santidade todos os dias da minha vida. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento as minhas mãos e te peço, coloca nas minhas mãos agora o poder para desfazer toda enfermidade, todo defeito físico, toda anormalidade, todo caroço, todo tumor, toda inflamação, toda infecção e toda obra do diabo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Agora fique em silêncio. Se possível, coloque as suas mãos sobre o local da sua enfermidade, com fé. Se não for possível, coloque as suas mãos sobre a cabeça. E não tire as mãos até eu mandar. Olhos fechados agora. Agora eu oro dizendo, Pai, eu não vou pedir para o Senhor dar a cura, porque isso o Senhor já fez. Eu oro para que essa pessoa receba a cura que o Senhor já deu. Em nome de Jesus, eu levanto a minha voz em favor dessa pessoa que sofre com qualquer tipo de enfermidade. Eu amarro agora todo o espírito maligno que entrou nesse corpo, que está causando dores, inflamações, infecções, tumores, caroços, hérnias, defeitos físicos, artrose, artrite reumatoide, reumatismo, osteoporose, diabetes, hipertensão ou hipotensão, problemas no fígado, nos intestinos, nos rins, no pâncreas, nos pulmões, no coração, no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, no aparelho circulatório, no aparelho respiratório, no sistema linfático, nos olhos, no nariz, na garganta, nos ouvidos, nas gengivas, nas mãos, nos braços, nas pernas, joelhos, pés, quadril ou qualquer outro membro ou em qualquer outro órgão, em qualquer parte do corpo, onde quer que haja um espírito de enfermidade, onde quer que o mal esteja atuando, eu digo a você, demônio que coloca essa enfermidade, seja ela qual for, você está alimentando a vida desse germe responsável por essa doença.
Eu te amarro, eu te amaldiçoo, eu te expulso agora em nome de Jesus. Você vai pegar o teu mal agora, vai sair dessa vida, vai sair deste corpo, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, repita assim comigo: em nome de Jesus. Diga o nome da sua enfermidade agora. Chame o seu problema pelo nome e diga para ele: em nome de Jesus, eu te ordeno, espírito de doença, em nome de Jesus. Jogue a sua mão para cima agora e diga: sai. Repita 3 vezes: sai, sai e sai, e nunca mais volte, em nome de Jesus. Agora pode abrir os olhos e preste atenção. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe. Expulse a dúvida. Se Jesus disse que ele faria tudo quanto nós pedíssemos em nome dele, ele fez. Não aceite o diabo falar para você que não funcionou, não. Jesus não falha. Fique firme na sua fé. Você foi curado. Tem casos, como eu disse, que o organismo vai levar um tempo para se recuperar. Mas uma vez que o espírito de enfermidade tenha sido expulso, os sintomas têm que desaparecer. E vão desaparecer. Se você achar necessário, caso você ainda se sinta fraco na fé, você pode assistir de novo o vídeo. Pode assistir outros vídeos também no nosso site. Lá tem centenas de vídeos que você pode assistir, pode participar das orações sem ter que pagar nenhum centavo por isso. Deus não te cobra por bênção nenhuma. É um direito seu. No dia que Jesus morreu, você adquiriu esse direito. Ele lavrou a Escritura com o próprio sangue. É seu direito. A bênção de Deus é de graça. Então não abra mão dela. Você tem direito de ser abençoado e com certeza você será. Tudo depende do entendimento que você tem da palavra de Deus. É muito importante você se alimentar da palavra de Deus, porque é assim que você adquire fé. Fique firme e você vai ver o resultado. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então que a paz do Senhor seja contigo. Amém.